Abrir o áudio, pastor. Só para falar, Alice, para você ficar à vontade, tá? Amém. Boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor, que a casa de vocês, a família de vocês, seja inundada nessa hora pela paz que vem de Deus. Amém? Nós estamos iniciando o nosso seminário, Filiação e Paternidade. Eu acredito que é um dos temas preferidos de Deus, quando ele é mencionado como pai. Porque se esse tema ele ficar bem claro para nós, se esse ensinamento entrar dentro do nosso coração, enraizar no nosso coração e começar a externar no nosso comportamento, todos os outros temas da Bíblia vão ficar muito fáceis para nós. Então, o objetivo de Deus é nos fazer entender a paternidade dele. E eu quero dizer para você que este mês de fevereiro, como profetizado pela pastora Iracema há alguns dias, vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Porque há muitas coisas que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério, mas que está dependendo desse entendimento correto do que é a paternidade de Deus, do que é ser filho de Deus. E eu quero começar trazendo um conceito da psicologia para você, da terapia sistêmica para você, porque antes da gente entrar na palavra, eu quero falar com você como profissional da área da saúde mental. Porque identidade é um tema, um assunto, uma área que poucas pessoas compreendem de forma profunda. Quando nós falamos sobre identidade, as pessoas se perdem. As pessoas, elas estão adoecendo na alma, desenvolvendo doenças psicossomáticas, as pessoas estão se vendo cada vez mais comprometidas na sua mente, na sua alma, porque elas não entendem princípios só espirituais, mas princípios que norteiam a nossa vida, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, o que é identidade? Identidade é uma série de características que definem uma pessoa, uma coisa, e que distinguem essa pessoa das demais, certo? Isso é identidade. Para a psicologia, a identidade é o desenvolvimento do sentido daquilo que se é. Então, se eu sei quem eu sou, eu desenvolvo essa característica. Então, a psicologia coloca isso. E a construção da identidade, segundo Erikson, que foi um teórico da psicologia do desenvolvimento, da psicologia psicossocial, ele dizia assim: para eu construir uma identidade, eu preciso considerar alguns princípios, como, por exemplo, quem é a pessoa. Então, eu estou falando de identidade, eu estou falando de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Eu preciso definir as características dela. Segundo, eu preciso definir valores e princípios dessa pessoa. Em que ela acredita? Por que ela acredita? O que ela faz? Por que ela faz? E terceira coisa, qual é o caminho que essa pessoa está percorrendo? Qual é a direção que ela está tomando na vida dela? Então, quem ela é, valores, princípios, crenças e o destino que ela quer tomar, o destino que ela quer seguir, o caminho que ela vai percorrer, é o que vai definir a identidade dela. Então, para a psicologia, a identidade é uma concepção de si mesmo. E aí eu quero perguntar para você nessa noite, o que você tem pensado a respeito de si mesmo? O que você tem pensado sobre você?
o que você tem falado a seu respeito e como você tem vivido de acordo com aquilo que você tem pensado. Quais são as suas ações? Qual o seu comportamento? Quais os seus hábitos? Porque tudo isso define quem você é. E aí, não é só a psicologia que traz essas definições de identidade. A antropologia, a sociologia, são ciências também que definem a identidade. E elas dizem o seguinte, que a identidade, ela é uma característica de um grupo ao qual um indivíduo pertence. Então, tanto a sociologia como a antropologia, para definir um ser individual, ele vai olhar para o grupo, sabe? E aí ele traz também, dentro dessa questão, ele vai considerar o espaço geográfico, o idioma, os costumes, a fala, a espiritualidade, tudo o que envolva o dia a dia daquele grupo vai ser considerado como identidade. E ele traz também um princípio chamado alteridade. O que é o princípio da alteridade? É quando eu começo a me perceber olhando para o outro. Então, eu olho uma pessoa, eu olho outra pessoa, eu olho um grupo, eu olho outro grupo, e aí eu começo a me perceber. Porque aí eu começo a definir diferenças. Como ele fala, como eu falo. Como ele se comporta, como eu me comporto. E aí, nesse entendimento de diferenças, eu não uso isso para destruir a cultura do outro, a história do outro, nem diminuir. Eu só observo o que eu faço de diferente, o que eu tenho de diferente, e o que o outro é e o que o outro faz de diferente. E daí nasceu o tema diversidade, ou o conceito diversidade, que é quando eu já consigo catalogar todas essas diferenças, todos esses aspectos. E aí eu já coloco como uma prática, né? Uma regra, realmente uma diferenciação. Quando a gente vai para a identidade dentro da terapia sistêmica, que a visão sistêmica é uma abordagem da terapia, que para ela definir um ser individual, ela também olha para um grupo, ela considera o grupo. E o grupo que ela considera, em primeiro lugar, é a família. Ela vai olhar para a família. Ela vai olhar para as referências de pai, mãe, os responsáveis por ter cuidado de um indivíduo desde a sua tenra idade, e aí não importa se é tio, avô, se é adoção, não importa. A terapia vai fazer toda essa percepção de referência. E aí eu vou entrar com palavras que provavelmente você já ouviu, que é autoimagem, que é autoestima, que é caráter, né? Quando nós trabalhamos caráter, nós olhamos assim, nós definimos assim, uma pessoa com um bom caráter e uma pessoa com um mau caráter, de acordo com o comportamento dela. Quando nós estamos em um contexto de espiritualidade, um contexto bíblico, a gente desconsidera o caráter do homem, porque dentro da perspectiva bíblica o caráter do homem não interessa, tem que ser o caráter de Jesus. A gente abre mão do nosso caráter, ele na verdade tem que morrer para ele assumir o caráter de Jesus. Nós precisamos assumir o caráter de Jesus. E aí vai entrar valores, princípios, vai entrar uma filtragem, como eu falei agora há pouco. Se a alteridade ela precisa observar as pessoas para ter uma concepção de si mesmo, a minha filtragem para a construção da minha identidade, ela vai passar por muitas mudanças ao longo da vida.
muitas mudanças. Vai ser mutável. Agora, mutável, a gente tem que pensar que não tem nada a ver com um caráter duvidoso, uma personalidade duvidosa ou inconstante. Mas quando eu considero que eu posso mudar, que eu posso ser trabalhada, que eu posso melhorar, eu estou dentro de uma perspectiva sadia de identidade. Até agora, todo mundo está me entendendo? Essa construção que eu tenho feito aqui, vocês estão entendendo? Vamos lá. Estamos. O que acontece? Eu estou fazendo só um pano de fundo dentro da ciência da psicologia, tá bom? E o que acontece quando uma pessoa tem crises de identidade? Quando uma pessoa diz assim, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas minha vida perdeu sentido, eu não estou entendendo mais nada na minha vida. O que acontece para que uma pessoa tenha uma crise de identidade? Na verdade, são situações que nos sobrevêm e pela Bíblia nós entendemos que até é propósito de Deus que venha tempos difíceis, tempos que a Bíblia chama do dia mau, porque são esses tempos que vão confrontar a nossa identidade. Aquilo que nós fomos construindo ao longo do tempo. Em um primeiro momento, pelas nossas referências, como eu já falei, o nosso convívio familiar, o nosso convívio com responsáveis, os nossos relacionamentos, todos eles foram moldando a nossa identidade. E aí, as crises da vida, as situações difíceis, os momentos estressores, que você imagina que você não vai suportar, não vai conseguir, é neste momento que a gente chama de crise de identidade, que tem o propósito de confrontar aquilo que você criou aqui dentro, aquilo que você construiu. Uma crise, uma premissa para eu chamar determinado momento de crise, é quando a minha alma entra em sofrimento. Se eu estou passando um momento muito difícil, muito ruim, porém, eu entendo que há um propósito, eu entendo quem eu sou, e eu entendo a postura que eu tenho que tomar diante daquela dificuldade e adversidade, mesmo que eu não entenda nada, mas a meu respeito eu tenha certezas, eu não vou passar por essa crise. A crise da identidade, ela é um sofrimento por eu perder a conexão da minha essência. Quando eu não tenho certezas da minha identidade. Quando eu não tenho um firme fundamento daquilo que eu construí dentro de mim. Aí eu entro em uma crise. Vou dar 2 exemplos para vocês rapidinho dentro da Bíblia, só para vocês entenderem. Débora, em Juízes 4, que foi alguém que Deus levantou para ser uma juíza, para julgar, para profetizar, em um tempo em que mulheres definitivamente não faziam isso, que era um ofício exclusivo de homens, Débora foi levantada. Ela sabia quem ela era. Ela sabia quem tinha levantado ela. E ela sabia o que ela precisava fazer. Então, Débora, em tempos de guerra, ela não teve crises. Ela estava firmada na identidade dela. Ela não tomou o lugar do marido. O marido não tentou tomar o lugar dela. Não houve confusão dentro de casa. Débora continuou casada, sendo mãe, cuidando dos seus afazeres, mas separava um momento para ser aquilo que Deus havia determinado que ela fosse. A Bíblia não relata que Débora tenha entrado em crise de identidade. Mas a Bíblia relata que Gideão, lá em Juízes 6, ele teve uma crise de identidade profunda.
diante da guerra, do sofrimento da sua família, do sofrimento da nação, de não ter o que comer, de não ter recurso financeiro, de estar cercado por militares, de não saber se acordaria vivo no dia seguinte. Gideão teve uma crise de identidade e ele começou a questionar a veracidade das profecias que ele havia ouvido durante toda a vida dele. O que foi feito dos milagres? O que foi feito das promessas? No passado, Deus agiu, mas agora, cadê esse Deus? Ele começa a entrar em crise. Até que o anjo de Deus aparece e lembra ele de quem ele é, e conhecendo a Deus como ele conhecia, que ele tinha que se posicionar e colocar-se de pé. E o anjo fala, homem valoroso, e aquilo dá um choque na vida de Gideão. Ele viveu uma crise. Com quem você se identifica hoje? Com Débora ou com Gideão? Você tem facilidade de reconhecer quem você é? Você tem facilidade de falar sobre a sua fé, sua crença, sua profissão? Você, dentro do seu lar, o estar casado ou não estar casado, ter filhos ou não ter filhos, o estar exercendo algo ou não estar, independente do contexto, você consegue ver com clareza quem você é e qual o propósito da sua vida? Se você não consegue, você está com dificuldades na sua identidade. A sua construção foi comprometida. E essa construção, ela é responsabilidade daquelas pessoas, ou num primeiro momento, de quem cuidou de nós, de quem foi as nossas referências. Mas no segundo momento, a partir do momento que eu sou adulto, a minha identidade já é responsabilidade minha, da filtragem e de dar o norte que eu pretendo. Essa é a questão da psicologia. Agora, a gente vai começar a entrar na identidade dentro de uma perspectiva bíblica. E eu ainda quero dar mais um exemplo para você, que eu separei aqui, que ele é muito importante, lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, há uma narrativa sobre o prudente e o insensato, quando eles se colocam a construir algo. E a Bíblia trouxe uma casa. O prudente e o insensato, os dois construíram uma casa. E aí esse relato, ele fala que tudo estava bem durante certo tempo, mas veio o tempo das chuvas, dos ventos, das tempestades, e deram com ímpeto contra aquela casa. Só uma casa permaneceu de pé, a outra desabou. Essa casa, dentro de uma simbologia, pode ser a nossa vida, a nossa estrutura interna. Pode ser o nosso homem espiritual, pode ser o nosso homem emocional, pode ser o nosso homem físico. Nós estamos construindo algo. O que estamos construindo? Quais são os nossos fundamentos? Qual é o nosso alicerce? E aí a Bíblia coloca prudente e insensato, porque são adjetivos, são características de uma identidade. Isso daí é identidade. Quem é você? O Espírito Santo te convida hoje. Você precisa olhar para você. E você precisa responder isso com toda a sinceridade da sua alma, com toda a honestidade do seu ser. Quem é você? Quais são os seus valores, os seus princípios? Você está perdido nessa vida, deixando o vento te levar, mas o vento, não o vento do Espírito, mas qualquer vento. Você vai para onde o vento está te levando. Você está empurrando com a barriga? Ou você está de pé? Você está governando a sua vida de acordo com a palavra de Deus, entenda?
Nós temos o governo da nossa vida, nós temos o poder de ficar de pé ou de sentar, nós temos o poder de decisão de adorar ou de murmurar, nós temos o poder de fazer acontecer ou ficar sentado olhando para o vento. E tudo isso, todo o nosso comportamento, todas as nossas reações, está conectado à nossa identidade, aos valores, às crenças, aos princípios que foram enxertados em nós quando nós éramos crianças ainda. E eu vou mais fundo, na vida intrauterina, você já começou o seu processo de formação psicoemocional. Você não nasceu uma folha em branco. Você não nasceu uma folha em branco. No ventre da sua mãe, você já interagia, ouvindo, sentindo, percebendo, captando as reações químicas da sua mãe, você já estava ali, sendo alimentado, sendo alimentado. Então, vamos lá. A família é o nosso senso de identidade. A minha família é o meu senso de identidade. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, as crianças com quem eu brinquei, a minha professora da escola dominical, da igreja, enfim, não importa. A minha família é o meu senso de identidade. Então, se você veio de uma família emocionalmente saudável, você tem uma percepção saudável de você mesma. Mas se você veio de uma família emocionalmente adoecida, emocionalmente ferida, machucada, você tem grandes chances, mas é muita chance, de ser uma pessoa com identidade ferida. Ainda que a sua boca diga que não. Mas lá no inconsciente, o que está registrado é a doença da sua família. É a ferida da sua família que você herdou. Então, Deus é Pai. Quando Jesus aparece, Jesus ele não aparece para trazer religião. Jesus aparece para revelar um Pai. Para revelar o Pai. Deixa eu me corrigir. Jesus, ele aparece para revelar o Pai. Religião, o povo de Israel já tinha. O povo de Israel vivia guiado pelas leis de Moisés. Aquela lei era a religião do povo de Israel, porque eram normas. Como que eu vou falar, como que eu vou me comportar, o que que eu vou fazer, o que está dirigindo a minha vida, mas num contexto puramente externo, puramente a nível de comportamento. E quando Jesus aparece, ele diz, eu vou transformar essa religião em relacionamento. Eu vou transformar esse comportamento mecânico em um comportamento intencional. É o que a Bíblia chama de adoração racional, de culto racional. É quando eu sei o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Não é simplesmente baseado em fatores externos, mas começa daqui. Flui daqui, flui e vai para fora. E não meramente numa ambiência externa. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7, Pilatos estava com Jesus. Jesus já estava com a cruz cravada na sua cabeça, já estava com a capa, Jesus já estava em sofrimento, e o povo pedia a morte de Jesus. E Pilatos disse, olha, quanto a mim, esse homem não tem nada que acuse ele. Mas e vocês? Os judeus disseram, esse homem, Jesus,
ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Você consegue entender o peso dessa sentença? Jesus, ele foi entregue à morte porque ele se declarou filho. Eu quero que você entenda que frequentar a igreja não desperta a ira do diabo contra você. Ouvir música gospel, ter uma cultura gospel, isso para o diabo e nada é a mesma coisa. Ele não está preocupado com isso. O que preocupa o reino espiritual da maldade, o que faz o inimigo ficar com ódio de você, é se você começar a entender quem você é em Deus. É se você começar a entender que você, de crente, não é nada, mas de filho você é. A gente tem que parar, tem que tirar esse vocabulário chulo da nossa boca, de se autodenominar crente e se denominar filho. Nós somos filhos. E o diabo, ele tem raiva quando você entende que você é filho, que você é filha. Porque filho e filha pressupõe que nós somos herdeiros. Herdeiros de algo que não merecíamos, que não tínhamos como ter, como conquistar. Nós recebemos um direito e usamos esse direito. Então, o diabo, ele não quer isso, que você se posicione. Você pode cantar, você pode ir para a igreja, você pode se vestir, ter uma identidade externa, mas se no seu coração você não entender quem você é, não terá valido a pena. Mas se você entender quem você é, aí você vai estar ativo no reino do Espírito. Aí você vai estar ativo para Deus. Ativo. Olha só. O irmão do filho pródigo, ele era o quê? Me respondam. Ele estava na casa do pai. Ele estava vestido de filho. Ele se comportava como um filho. Mas ele nunca se aproximou da mesa para pegar aquilo que estava disponível para ele. Ele nunca usou os direitos dele. Ele nunca se referiu ao pai como o filho que ele era. Ele era um filho e era um pobre coitado. Cabeça baixa. Uma alma escrava. Uma posição de filho com uma alma escrava. Então, lembra disso. O diabo nem se preocupou com ele, que ficou dentro de casa. O diabo se preocupa com quem se posiciona. E, ao mesmo tempo, Deus, ele se alegra com quem se posiciona, porque a posição pressupõe eu entendi quem eu sou. Vamos lá. Quando a gente olha para a história, em Gênesis, a gente começa a ver que Deus conduz o povo dele. Ele quer tirar o povo do Egito, que é um lugar de escravidão, e Deus quer levar esse povo para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. O Senhor quer fazer essa travessia, o Senhor quer fazer essa transformação, o Senhor quer fazer essa mudança. E esse trajeto geográfico implicou em uma mudança mental, em uma mudança emocional. A mudança física, a Bíblia diz que a roupa não envelheceu e a sandália não se rompeu. Ninguém ficou velho. Mas a atuação de Deus era na mente
e nas emoções daquelas pessoas que ele estava tirando do Egito da escravidão para conduzir para uma terra que manava leite e mel, e ele estava conduzindo para Canaã. O primeiro líder morre, Moisés. A Kátia está falando aqui, não sei o som de vocês, mas o meu está baixo. Os irmãos estão me ouvindo? A transmissão está tranquila? Por favor, me respondam. Tudo bem. Normal. Estou ouvindo. Perfeito também. Normal, beleza. Deus conduziu o povo. E nessa condução, repito, trabalhando mente e alma. Primeiro líder morre, Moisés. O segundo líder, Josué, morre. E aí, eu quero que você vá lá para Juízes, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 1. E acompanhe comigo. Juízes, capítulo 1, diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Só que eu quero ainda fazer um caminho com você. Lá em Gênesis, no capítulo 9, nós vemos Deus usando Noé para construir aquela arca, onde Deus exterminou aquela população que estava contaminada, corrupta, que não queria saber de Deus, que se perdeu nas suas práticas, no seu pensamento, nos seus sentimentos. Deus lavou a terra e preservou a família de Noé. Quando Noé sai da arca, quando as águas do dilúvio se secam, os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. A Bíblia vai relatar que um desses filhos, Cã, ele viu a nudez do seu pai quando seu pai plantou uma vinha, bebeu do fruto da vinha, se embebedou e dentro, no interior da sua tenda, Noé ficou nu. O seu filho caçula o viu nu, saiu da tenda, contou para os seus irmãos. Os irmãos entraram, cobriram a nudez do pai, mas quando o pai despertou da embriaguez, o pai entendeu o que tinha acontecido. E Noé, então, ele amaldiçoa Cã. E diz para Cã que ele seria servo dos servos. Preste atenção nessa maldição. Noé, o pai, amaldiçoa seu filho Cã. Você vai ser servo dos servos. E aí os anos se passam, a terra de Canaã, que são os descendentes de Cã, aquela terra amaldiçoada, ela precisava ser restaurada. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o Deus que faz a ferida é o mesmo que sara a ferida. O Deus que sentencia é o mesmo Deus que remove a sentença.
Aquele Deus que vem com juízo é o mesmo Deus que vem com restauração, porque tudo no reino do Espírito tem um propósito. Dentre a descendência de Noé, Deus começa a procurar pessoas para restaurar aquela terra. E aí, Deus vai na semente de Sem, lá em Terá, em Abraão, e chama Abraão, fala, deixa o teu pai, deixa a tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e a terra era Canaã. Vai para essa terra. E Deus tem um propósito na vida de Abraão, dar paternidade para aquele povo. E nós sabemos que Abraão é pai, nosso pai Abraão. Os israelitas, eles têm esse entendimento. A Bíblia nos traz esse entendimento. O nosso pai na fé, o nosso pai espiritual é Abraão. Nós fomos gerados em Abraão. E aí o Senhor começa, então, a restaurar aquela paternidade que havia sido amaldiçoada. Ser servo não é maldição. Mas ser servo do servo já é uma maldição, porque só está descendo, né? O nível. E a maldição foi, você vai ser servo de servo. E quando a gente olha para genealogia, quando a gente estuda a genealogia, eu quero que você abra comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, quando a gente olha para a genealogia de Jesus, ela começa assim: Abraão gerou. Aqui só está falando de quem gerou. Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou, Judá gerou. Amém? Você está acompanhando comigo? Você está percebendo que a genealogia está dizendo assim, pessoas que geraram, que foram pai. E começou por quem? Por Abraão. Abraão foi um pai que Deus usou para restaurar aquela paternidade que havia sido perdida por causa da maldição de Canaã. E aí, olha só, vai falando quem gerou até chegar em Jesus, certo? Só que quando a gente vai para a mesma genealogia, lá no livro de Lucas, capítulo 3, a mesma genealogia, só que em Lucas, capítulo 3, não fala da genealogia dos pais, mas fala dos filhos. Olha só. Começa assim, capítulo 3, versículo 23. José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho, e vai dizendo filho, até chegar lá no versículo 36, que diz assim, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé. Aí ele vai, filho de Lameque, Matusalém. Lá no 38 fala filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Só que Noé, ele não foi citado no meio da paternidade, porque Noé amaldiçoou seu filho. Noé foi citado como filho, mas Abraão foi citado como pai. Porque Abraão abençoou e não amaldiçoou. Nós, como pais, o que nós temos pronunciado acerca de gerações? Talvez, se você olhar para o seu passado, você vai ter um pai que falou para você: você não vai ser nada. Você vai ser aí, ó, um vagabundo, uma vagabunda, vai roubar, vai virar aí, ó,
pivete, um drogado, um bêbado. O que você ouviu dos seus pais? O que você ouviu da sua família? Que você não iria vingar? Que você não daria em nada? Que coisa boa você não seria? E diante do que você ouviu, o que você tem pronunciado? O que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos? O que você tem declarado sobre a vida dos seus sobrinhos, dos seus netos, dos seus alunos? O que tem saído da sua boca sobre pessoas? Porque você precisa entender nesta noite que é a vontade do Espírito Santo, que quando você abre a sua boca, você tem poder para destravar ministérios, gerações, destinos. Você tem o poder em você para dizer, dar direção às coisas, dar sentido às coisas, dar firmeza às coisas, ser o arauto de Deus na terra, a voz profética do Senhor na terra. E como nós temos nos pronunciado? Então, olha só, Deus é um Deus geracional, ele é um Deus de paternidade. E o tempo todo, na história, o Senhor conduz as pessoas para entenderem que existe um Pai, que há um princípio espiritual. Antes de Jesus se manifestar em carne, já havia um princípio espiritual de paternidade. Deus se apresenta como o pai de Adão. A Bíblia acabou de dizer, Lucas 3, versículo 38, lá no finalzinho. Filho de Adão, filho de Deus. Então, naquele relacionar de Deus com Adão e Eva, não era simplesmente um relacionar, eu sou o seu Senhor. Não, eu sou o seu pai. Eu vim visitar vocês na intimidade de vocês, na casa de vocês, no conjugal de vocês. Eu vim ensinar vocês porque eu sou pai. Relacionamento. O que com o tempo o povo foi perdendo essa questão de relacionamento e foi ficando só em leis, em leis, em leis. E o Senhor dizendo, não é só lei. Lei é consequência. Eu quero relacionamento. Então, como que você se comporta diante da palavra? Você crê que Deus faz, que Deus opera milagres, que Deus está atuante na nossa era, no nosso tempo, como sempre esteve, mas Deus é Pai para as pessoas, para mim não, porque eu nunca sou alcançado, porque eu nunca sou abençoado, eu nunca sou favorecido, e parece que Deus nunca ouve as minhas orações, por isso que eu peço para a irmã orar, para a pastora orar, para a missionária orar, pastora ora, porque você, Deus ouve, a minha oração Deus não ouve. Opa, peraí, tem alguma coisa na tua identidade que está errada? Porque Jesus não nos ensinou a pedir oração para seu ninguém. Ele nos ensinou, entra no teu quarto e ora você sozinho, calado, quietinho. Depois, as alianças de oração são consequência da unidade. Mas não é o foco de Jesus. O foco dele é a comunhão, a intimidade, o relacionamento, que só vai ter quem entende que tem um pai e que é filho. Então, voltando para Juízes, capítulo 1, que a gente leu naquele momento, o que o povo de Israel estava perguntando para o Senhor? Se Moisés morreu, se Josué morreu, a gente está diante da terra, e agora, o que a gente vai fazer? Quem vai subir primeiro? Quem vai se apropriar de uma terra sem pai? Quem vai restaurar uma terra sem pai? Quem vai restaurar uma terra amaldiçoada? Quem vai cuidar de uma terra amaldiçoada? Quem vai transformar essa maldição em bênção? E aí o Senhor fala. Ele fala assim, a resposta do Senhor, Judá. Você está acompanhando aí? Eu abri, depois fechei. O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Sabe quem era Judá? Quando o tabernáculo era removido,
de um lugar para o outro. Judá era a tribo que ia à frente, abrindo o caminho. Quando a gente fala de Judá, a gente fala de louvor e adoração. A gente fala de música, som de música. A gente fala de alegria. A gente fala louvor, adoração, ações de graças. Judá significava tudo isso. E Judá fala assim, ele convida o irmão dele para ir com ele, ele convidou quem? Simeão. Quando ele convida Simeão, Simeão também tem uma simbologia na Bíblia, porque Simeão foi um dos filhos de Lia. Cada filho que Lia gerava, Lia contextualizava, porque Lia estava tendo filhos em meio a dores. Lia estava tendo filhos em meio a uma crise. Mas ela sabia que aqueles filhos estavam vindo de Deus. E quando Simeão nasce, ela diz, agora o Senhor me ouviu. Quando ela ia estar com o marido dela, ela orava, porque a honra dela vinha através dos filhos. O amor que ela desejava ter do marido vinha através dos filhos. E quando Deus deu a ela Simeão, ela falou, agora o Senhor me ouviu. Então, Simeão traz uma simbologia de oração, clamor, intercessão. E aí, Deus junta o louvor e a adoração, junta a oração e a intercessão e fala, esses dois vão conquistar, esses dois vão restaurar a terra amaldiçoada pela falta de um pai. Esses dois vão restaurar essa nação sem pai. Essa nação amaldiçoada, essa nação que é escravo do escravo, que é servo do servo. Essa nação que não tem referência de pai. O Senhor escolheu um povo para restaurar uma nação, para a partir dali construir uma nova identidade em Canaã. Quando a narrativa fala que quando os homens de Judá entraram, eles encontraram Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque era o rei de Canaã. E ele era um rei muito perverso. O que ele fazia? Quando ele conquistava as nações, os outros reis, ele tinha uma prática de amputar o polegar, ou os polegares, das mãos e dos pés, dos reis que ele subjugava. Então, quando ele capturava um rei, ele ia lá e amputava os polegares. Então, o que a gente entende com isso? Se o nosso polegar for arrancado, a nossa mão ela perde a destreza, a força. Pode amputar esse e esse. Sua mão continua funcionando, mas se amputar esse, você perde a força, perde a direção da sua mão. E ele fazia o mesmo com os pés. Ele amputava o dedão do pé. Um pé que tem o dedão amputado, a pessoa precisa reaprender a andar. Ela precisa reaprender o equilíbrio. Ela precisa aprender a ficar em pé. Ela vai precisar aprender tudo de novo. É como se tudo que ela tivesse aprendido fosse por água abaixo e ela vai começar tudo de novo como se fosse um bebezinho. Então, esse rei que dominava Canaã, ele castrava as pessoas. Ele era um rei que não permitia nenhuma liderança ser maior do que ele. Ele não deixava. Ele amputava, ele castrava. Ele tornava aquelas lideranças inúteis. Ele tornava aquelas lideranças enfraquecidas, aquelas lideranças nunca mais empunhariam uma espada, nem correriam em um campo. Nunca mais. E ele colocava aquelas lideranças debaixo da sua mesa e comia para sempre debaixo da sua mesa as suas migalhas. Só que quando Jesus vem e conversa com aquela mulher cirofenícia, que estava pedindo socorro pela sua filha,
E o Senhor falou com ela, o Senhor Jesus falou, olha, mulher, eu não vou tirar dos filhos de Israel para dar para você. Eu não vou tirar dos filhos de Israel para dar para os cachorrinhos, não. E ela falou, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, presta atenção. Jesus, ele estava falando que o filho tem uma posição. E qual era a posição do filho a que Jesus se referia? A posição do filho era assentado à mesa. E quem comia migalha? Cachorro. Cachorrinho. O servo do servo. Então, Canaã era uma nação que não tinha filhos, mas tinham escravos de escravos que comiam migalhas. Incapacitados, castrados, impedidos, fragilizados. E aí, sabe o que Deus fez ali? O próprio rei, quando o povo de Judá entrou, Simeão entrou, essa tribo, para tomar a cidade de Canaã, eles fizeram com esse rei o que esse rei estava fazendo com os outros reis. E tanto é que ele confessa, eu tenho, como é que ele falou? 70 reis debaixo da minha mesa. Eu tenho. Mas hoje, Deus fez comigo o que eu fazia com eles. Olha o juízo de Deus. As pessoas podem até ser escravizadas por um tempo. Você pode ter sido castrado por um tempo, machucado por um tempo, ferido por um tempo, perdido a sua identidade por um tempo, mas vai chegar um tempo em que Deus dá um basta. Deus dá um basta. E aí, olha só, aconteceu com ele o que ele tinha feito, ele morreu, aquela história ali acabou, e aí começa a ser escrita uma nova história, que agora, com o povo de Deus em Canaã, o povo de Deus começa a trazer a identidade da paternidade. Vocês estão entendendo? Deus, ele tira do trono um carrasco, e Deus, então, ele traz a mentalidade de pai, aquele que abençoa, aquele que vai restaurar as gerações, aqueles que vão ter uma referência de pai. Até chegar onde? Eu quero que você vá lá para Malaquias. Malaquias é o último livro dos profetas, é um profeta menor, né? Só que Malaquias, ele foi um profeta a quem Deus usou para falar muito sobre relacionamentos. Esse livro aqui de Malaquias, ele é tremendo. Eu quero que você preste muita atenção. Eu vou me vigiar para não estender muito. Já é 9:04. Vou me vigiar para não estender muito. Toda a sua atenção aqui. Olha só, vocês entenderam o percurso que a gente fez lá de Gênesis? A gente passou por Gênesis, Juízes. Nós estamos agora no último livro profético do Antigo Testamento, no profeta Malaquias, e ele vai lidar com um povo que estava vivendo de aparência. Quando Deus fala, a gente viu agora há pouco que a religião, as pessoas tinham religião, que eram os mandamentos. E que essa questão da religião, ela abrange apenas uma esfera externa, moldando o meu comportamento, mas não atinge a minha alma. Essa identidade, ela não se sustenta. Essa identidade, ela não é firme. Essa identidade, ela não vem de Deus. Essa identidade não é de filho. Mas o Senhor começa um trabalho para restaurar essa identidade, ele começa corrigindo o comportamento. Ele começa o livro de Malaquias assim, olha, Malaquias, todos abriram, capítulo 1, versículo 2. O Senhor diz assim: eu sempre amei vocês. Você ouviu isso? Você leu isso? Está escrito assim:
eu sempre amei vocês. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Aí ele fala assim, vocês estão me perguntando de que maneira? Aí Deus começa a desvendar. Deus vai trazendo comportamento. Deus vai dizendo que tem pessoas que estão com cara de crente, com roupa de crente, dentro da igreja, e lá dentro estão zombando do culto, zombando de Deus, descrendo de Deus. Pensando que as suas práticas são inúteis. Eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui é inútil. Olhando para o outro e falando assim, aquele ali está melhor. Aquele ali, ó, não está buscando a Deus, não. Mas ele está melhor do que eu. Aquele ali está tendo mais resultado, ele está melhor do que eu. Então, olha só, Deus começa a dizer, vocês estão trazendo comida impura para mim. Ó, pessoas que estavam indo no altar. É isso que eu quero que você entenda. Em nome de Jesus, eu vou repetir. Pessoas que estavam indo para o altar levar ofertas. Pessoas que estavam oferecendo sacrifícios de animais doentes, de animais aleijados. Pessoas que diziam assim, quando o meu rebanho der cria, eu vou pegar o melhor. Mas aí o rebanho dava cria, ele ia lá e ele pegava um doente e ele entregava isso. Eram pessoas que estavam cumprindo rituais, mas Deus, ele estava profundamente ofendido com aquilo e ele começa então a dizer assim, eu sempre amei vocês, mas vocês estão me ofendendo. Eu não vou ouvir vocês. E aí ele começa a listar. E o interessante é que ele começa a listar comportamento dentro da família. Sabe qual era a raiz daquele pecado? Sabe qual era a raiz daquele mal, daquela corrupção? Todo mundo perdido, todo mundo com um pensamento tão longe de Deus. E sabe aonde que a origem do erro estava? Era dentro da família. Só que eu acabei de falar para vocês, o Espírito Santo acabou de mostrar que a família é o nosso senso de identidade. Então, se o problema está dentro da minha família, se o problema está dentro da minha casa, eu estou com um problema, porque a minha família é o meu senso de identidade. E eu externo o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu penso. Aí o Senhor começa a falar, o problema está dentro da sua casa. E aí, quando ele diz assim, ó, Malaquias capítulo 2, versículo 14. É o próprio Deus falando. Vocês ainda me perguntam por quê? Aí ele fala assim, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Olha só, Deus vai no casamento. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Você não cumpriu seu voto de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do teu acordo. Não foi o Senhor que fez vocês dois serem um só. Deus uniu vocês em espírito e em carne para pertencerem a Deus, porque ele desejava filhos consagrados. Quem tem ouvidos, ouça. A origem do problema estava no casamento, uma infidelidade, uma quebra de votos. E o Senhor diz, eu escolhi vocês para gerar para mim uma descendência consagrada. Aí ele continua, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ele continua, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Aí ele fala assim, eu também odeio o homem que se cobre de violência. Ele fala assim, tenham bom senso. Gente, Deus está falando, tenham bom senso. Não sejam infiéis,
Sabe o que é infiel? Falar uma coisa e não cumprir. Falar uma coisa e fazer diferente. Pregar uma coisa e agir diferente. Na frente de todo mundo é uma coisa, por dentro é outra. Não sejam infiéis, em primeiro lugar. Não sejam infiéis com vocês mesmos. Por que vocês estão falando uma coisa e fazendo outra? E não sejam infiéis comigo, porque eu estou vendo tudo. Você consegue esconder de muita gente, mas você não consegue esconder de mim, diz o Senhor. Então, Deus estava repudiando um culto de um povo que se dizia crente, mas não tinha identidade de filho. Porque Deus atacou a família. O seu problema está na sua família. Você não tem senso de identidade. Você não tem senso de direção. Você não tem senso de comportamento. Ou como que você está se portando diante das coisas. Aí o Senhor continua. Ele vai falar que as pessoas estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Só que lá no versículo 4, ou, aliás, no capítulo 4, como o Senhor, ele trata, ele corrige o filho que ele ama, mas ele também restaura. Ele toca no filho, mas ele também levanta. Porque o Senhor não faz as coisas mal feitas, nem deixa nada pela metade. Lá no capítulo 4, o dia do Senhor, e o que ele fala no dia do Senhor? Ele fala assim, mas para você... Antes do capítulo 4, olha só. Antes do versículo 4. Ai, misericórdia, Jesus me ajuda. Capítulo 3, versículo 16. Deus está dizendo, foi escrito um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então, as pessoas estavam com problemas? Estavam. Mas também não eram todas, tá? Por quê? Porque aqui Malaquias foi usado por Deus para dizer assim que havia um livro escrito com um memorial na presença de Deus acerca dos que temiam e acerca dos que honravam. Então, temor e honra. Não esqueça essa palavra, temor e honra. Aí o Senhor fala assim, continua, versículo 17. No dia que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles, aquelas pessoas que o Senhor tinha acabado de corrigir, de chamar de infiel, de chamar de mentiroso, de chamar de hipócrita, de chamar de falso, aquelas pessoas que Deus tinha acabado de falar aquilo, o Senhor falou assim, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai. Você está lendo isso aí na sua Bíblia? Está escrito assim, ó. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Por que Deus está trazendo a noção de paternidade aqui? Porque ele começou dizendo assim, eu sempre amei vocês. E por amar vocês, eu vou corrigir vocês, é como um pai corrige um filho. Eu não vou corrigir vocês como um senhor que não tem misericórdia. Eu não vou corrigir vocês como alguém no meu direito de fuzilar vocês. Mesmo eu tenho todos os motivos de fuzilar vocês, eu vou ser pai. Sabe por quê? Porque o pai nenhum mata o seu filho. Pai nenhum destrói o seu filho, principalmente dentro da paternidade de Deus. Deus não vai matar filho nenhum, mas ele vai corrigir para restaurar. Igreja, glorifica daí onde você está. Não preciso nem ouvir, mas você está aí, você está me ouvindo, fala glória a Deus. Porque Deus não vai te tratar conforme você merece, mas ele vai te tratar como um pai. Disciplina e restaura. Aí ele fala assim, lá no finzinho, qual é a profecia de Malaquias? Capítulo 4, versículo 6. Versículo 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais,
Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, a maldição de Deus é só para aqueles que não têm um princípio de vida baseado nos princípios da família. O Senhor diz, eu vou trazer um tempo em que vocês vão se converter mutuamente. O pai vai se converter ao filho e o filho ao pai. Esse é o meu tempo, essa é a minha visitação, esse é o meu propósito. Se isso não acontecer, eu vou amaldiçoar. Porque o meu propósito é uma vida de família, reconciliada, restaurada, através do perdão. Então, olha para a sua família hoje. Restauração, reconciliação, perdão, precisa fazer parte da sua família. Porque você só vai conseguir adorar, você só vai conseguir cultuar se você restaurar a sua família primeiro. Malaquias profetiza, passa-se centenas de anos de um silêncio profético até chegar em Mateus. Porque Malaquias disse que viria, né? O profeta Elias. Só que o Evangelho de João diz que o profeta Elias, quem viria, o Elias que viria é João Batista. Então, Malaquias profetiza uma reconciliação familiar, e quando chega em Mateus, no capítulo 3, começa o cumprimento de Malaquias. E aí aparece João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E aí, no versículo 6, está escrito assim, que as pessoas viam de Jerusalém, da Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por João no Rio Jordão. Então, olha só, a profecia começou a se cumprir. João aparece, prepara o caminho do Senhor, e as pessoas se arrependem, e elas confessam os seus pecados, e elas são batizadas ao confessar. Uma coisa é arrepender, outra coisa é confessar. Eu preciso me arrepender, mas eu preciso confessar. E eu preciso produzir um fruto digno do arrependimento que eu senti, que eu tive. Só que aí, uma certa classe de pessoas começou a ter dificuldades com João Batista, e João Batista também não alisava ninguém, ele falava assim, vocês são raça de víbora, ou seja, todo mundo mentiroso, enganador. Porque vocês ficam aí dizendo, nosso pai é Abraão, que pai é Abraão que nada, porque se Deus quiser, ele suscita, dessas pedras aí, ele suscita filhos para Abraão. Eu não quero saber do seu pai humano, da sua genealogia. Abraão é nosso pai, é nosso pai. Temos reverência, respeito, profundo respeito e consideração, sim, porque ele é a nossa linhagem. Só que no contexto, João estava falando assim, gente, para com essa conversa fiada. Porque vocês ficam falando que é filho de Abraão, mas o comportamento de vocês não condiz com arrependimento. Vocês vão morrer aí dizendo que é filho de Abraão, mas filho de Deus vocês não são, não. Vocês podem ter uma paternidade humana, paternidade humana, mas paternidade celestial vocês não têm, não? Vocês tomam vergonha de sua cara? Entre livros, né? Ele faz uma separação. Paternidade humana e paternidade divina. Para entrar na linhagem, para ser filho, para reconhecer a Deus como Pai, vocês têm que se arrepender, confessar e ter comportamento condizente com arrependimento. Vocês têm que dar fruto. Aí ele fala assim, Deus, ele fala assim, eu vim, estou lavando vocês com água, depois vai vir o quê? Vai vir um batismo com o Espírito Santo e depois vai vir o fogo. Ele já está com a sua pá na mão e já tá limpando a era.
e ele vai queimar a palha no fogo. Ou seja, vocês prestem atenção, que vocês estão aí achando que não vai vir correção sobre vocês, vocês estão dizendo que é filho, 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 mas quem sonda mente e coração, aquele que faz a limpeza, ele está vindo aí. E quem não for filho, ele vai lançar no fogo, vai morrer, vai queimar, vai acabar. Quem é filho, frutifica. Vocês estão entendendo a diferença? Aí, o que acontece? Só um minutinho. O batismo de Jesus, o que acontece? Depois dessas palavras vem o batismo de Jesus. Jesus batiza. Vocês lembram o que acontece? Desce uma pomba do céu, né? O Espírito de Deus em forma corpórea, uma forma de pomba, e todos que estavam ali, eles ouvem uma voz que veio do céu e dizia: este, que tinha acabado de ser batizado por João Batista, que era Jesus, este é o meu filho. Deus declara acerca de Jesus: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Ou em quem eu tenho, como é que é a outra tradução? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem tenho prazer, em quem me agrado. Vai depender da tradução, mas é a mesma coisa. Então, Deus libera uma palavra, o Pai libera uma palavra sobre o filho. Você é meu filho, ponto. Começa teu ministério agora. Você é o mensageiro da aliança que foi profetizado por Malaquias, que foi profetizado por João. João disse: eu estou abrindo o caminho. Aquele que vai estabelecer a aliança está vindo aqui, ó, está vindo atrás de mim. Jesus é aquele que estabelece a aliança. Que aliança é essa? A aliança que reconecta filhos ao Pai, porque até então estávamos separados da paternidade de Deus por causa dos nossos pecados. E Jesus é a aliança. Jesus é aquele que une, Jesus é aquele que reconcilia. Malaquias falou de reconciliação, Malaquias falou de perdão, Malaquias falou de restauração. Jesus é esse que opera todas essas coisas. Jesus é aquele que reconecta filhos ao Pai. Então, olha só. Quando Jesus é batizado, ele é levado pelo Espírito para o deserto, onde ele é tentado pelo diabo. A primeira tentação que o diabo lança sobre Jesus é: se você é filho. Ora, Jesus tinha acabado de ouvir que ele era filho, agora vem o diabo e fala: se você é filho. Ó, a intenção de Satanás de confundir a mente de Jesus. E isso acontece com você e comigo também. Se Satanás fez isso com Jesus, quem somos nós na fila do pão, né? Ele faz isso com a gente. Ah, se você é filha de Deus. Ah, se você é princesa de Deus. Ah, se você é isso. Ah, se você é aquilo. Ele vai atacar, Satanás vai nos atacar na nossa identidade. É por isso que você tem que estar muito firmado naquilo que você é. Porque se você não estiver firmado, você vai cair na conversa fiada do diabo. É, realmente, né? Eu sou servo dos servos, né, irmão? Eu fico aqui debaixo da mesa, comendo as migalhinhas dos irmãos. Os irmãos, né, os grandes, ficam aí, é abençoado por Deus, Deus vai abençoando, as bencinhas que caem, a gente vai comendo aqui, quem não pode pecar, né, irmão? É o pastor, mas eu, né, irmã? Quem eu sou, né, irmã? Dentro da igreja. Tá tendo identificação aí ou eu estou pensando demais, né? Então, olha só, o diabo nos ataca na nossa identidade. Olha a importância de você estar firme. Olha a importância dos fundamentos lá em Mateus 7. Olha a importância. Olha a importância de você se reconhecer filho e ficar firme, independente das circunstâncias. E aí, Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus disse: realmente, eu estou com fome, mas eu vou ficar naquilo que o meu pai falou, e o meu pai falou que eu sou filho. Eu não vou duvidar que eu sou filho. Eu estou com fome agora, mas eu não vou viver com fome. Eu estou com sede agora, mas eu não vou viver com sede.
Eu estou com dificuldade agora, mas eu não vou viver em dificuldade. Eu estou doente agora, mas eu não vou viver doente. Eu estou com escassez agora, mas eu não vou viver na escassez. Vocês estão entendendo? Porque nós somos filhos. E chega uma hora que as situações que nós temos vivido, Deus dá um basta. Então, vamos lá. Mateus 6, depois que Jesus vence a tentação, Jesus vai orar e apresenta aos discípulos um pai. Olha, vocês não precisam mais orar daquela maneira. Orar para mostrar para as pessoas que vocês estão orando. Orar para mostrar para a sociedade. Agora não é mais essa questão de comportamento externo, é íntimo, é intimidade, é relacionamento. Então, vocês vão fazer assim, ó. Quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês, na intimidade. Só vocês, fecha a porta e fala com o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto vai responder vocês. Aí Jesus começa, olha, ora assim, ó, do jeito que eu vou orar agora. Pai nosso. Então, olha só, Jesus revelando o Pai. O Pai não é só de Jesus, o Pai é nosso também. Porque o que nós falamos lá no início, se eu sou filho, qual é a minha identidade? A minha identidade é de herdeira. E o que significa herança? A herança não é minha. A herança foi direito e conquista de alguém. Eu estou ganhando um presente que eu não lutei por ele. Eu não me esforcei por ele. Ele não é fruto das minhas mãos. Alguém fez isso por mim. Então, herança é um direito que eu não mereço. É um favor, é graça. Herança é graça. Eu não mereço, mas eu recebi. Eu não mereço, mas eu tenho. Eu não mereço, mas eu sou. Vocês estão entendendo? Jesus disse, olha agora, não é Deus e servo, não. Deus e escravos, não. Agora é pai e filho. Pai e filho. E Jesus começa a restaurar isso. Aí João, para terminar, porque eu vou terminar agora, João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Fato é que Deus usa as coisas naturais para simbolizarem as coisas espirituais. Quando Deus chama Abraão para ser pai de multidões, Deus está dizendo, Deus está simbolizando, Deus está mostrando que um homem, ele seria pai de muitos, ele faria reconciliação. Ele daria o sangue, a semente, para que todos os outros fossem abençoados através dele. Isso se cumpre em Jesus, um único homem que entrega a sua semente, que é o seu próprio corpo, para que todos os outros, após ele, sejam benditos nele. Em Abraão, nós fomos benditos. Em Jesus, nós fomos benditos. Abraão, a nossa paternidade terrena. Jesus, ele nos mostra a paternidade do céu. E aqui fala assim, quais são os princípios da identidade. O princípio é receber, você nem vai fazer esforço, só vai entender. Quem está fazendo esforço, quem está te dando. Você vai receber, você vai crer no que você está recebendo, que você tem o direito de ser filho. Olha só, não se sinta diminuído, não se sinta pequeno, você tem o direito de ser filho, de se sentar à mesa, de usufruir de toda a riqueza, de toda a glória, de todo o poder nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você tem o direito de viver com a cabeça erguida, você tem o direito de profetizar, você tem o direito de viver e de comer o melhor dessa terra.
Você tem o direito de se alegrar na tristeza. Você tem o direito de cantar no leito de hospital. Você tem o direito de ter esperança quando tudo parece morte. Quando tudo é trevas, você tem o direito de enxergar a luz. Você tem o direito de acreditar que tudo na sua vida pode ser mudado, porque você é filho. E se não for mudado, você é filho. Você tem destino. Você tem um lugar preparado. Você tem uma terra para ir. Você tem um dono. Você tem um pai. Então, em nome de Jesus, aquilo que você externa como pessoa é o reflexo da sua família. E o Senhor quer mudar tudo, porque quem você é como pessoa vai interferir diretamente no teu ministério, na tua casa, na tua vida, no teu casamento, no fato de você ser mãe, no fato de você ser pai. Deus quer restaurar, porque uma filiação restaurada é a igreja que o Senhor vai usar. E o Brasil, ele tem promessa de ser celeiro para as nações. O Brasil tem promessa, é daqui que vão sair os missionários para as nações. Deus vai trazer riqueza nas nossas mãos, prosperidade. Eu estou falando de dinheiro, porque missões, dinheiro para fazer. Missões não se faz só com fé, não. Missões, o que sustenta missões é dinheiro. Deus vai colocar dinheiro nas nossas mãos. Só que antes dele colocar dinheiro, a gente tem que ser filho, porque filho sabe usar o dinheiro. Então, Deus, ele está trabalhando em nós, porque nós somos a igreja saudável. Igreja saudável, filhos saudáveis. A paternidade de Deus é perfeita, a filiação que precisa ser trabalhada. Nós precisamos ser trabalhados. Em nome de Jesus, receba essa palavra, como Tiago fala. Que você acolha essa palavra com mansidão no seu coração, porque ela tem o poder de salvar a sua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Beethoven, é com você, querido. Eu agradeço a oportunidade. Eu entrego esse momento nas mãos do Espírito Santo, que foi ele quem me autorizou a estar aqui essa noite com vocês. O Senhor me permitiu, o Senhor me autorizou, o Senhor me usou, e com temor e tremor eu entrego esse momento agora para vocês. Amém? Amém, Lindsay. Glória a Deus pela tua vida e por essa palavra que você trouxe para nós. É o que a gente tem, dentro dos estudos que a gente tem ministrado, principalmente sobre fundamentos, é o que a gente tem entendido que é muito importante para a nossa vida. A questão de entender a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. A filiação, a paternidade de Deus em nós. E só vem somar com tudo que a gente tem buscado e tem aprendido. E como filhos, a palavra do Senhor diz que nós temos livre acesso a Deus, através de Jesus. E nos dá direito, através da pessoa de Jesus, de ter acesso a todas as bênçãos destinadas aos filhos. E uma das bênçãos é poder celebrar a morte de Jesus através da cruz, que traz a remissão dos nossos pecados, traz a salvação, traz a libertação, traz a quebra de todo e qualquer tipo de maldição que haja contra a nossa vida. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu queria pedir perdão para os irmãos se eu avisei muito em cima, para não fique constrangido, caso não tenha dado tempo de você separar o suco de uva e o pão para ceiar hoje conosco. Nós vamos fazer isso no final do mês também. Tem sido uma direção que a gente tem recebido de Deus, de uma vez, junto com vocês aqui, nós estarmos juntos, né, ceando.
Então, não sei se todos conseguiram, né, separar o suco de uva e o pão, mas se você não tem aí na sua casa, esteja em oração, amém? Esteja em oração e vamos estar juntos em espírito, celebrando a ceia do Senhor. Eu queria orar por esses elementos, ou melhor, eu queria aproveitar que a Lindsay está aqui, eu queria que ela, no final da ceia, fizesse uma oração final, tá, Lindsay? Ok? Amém. Lá numa tribo que a gente ficou, lá em Moçambique, não tinha suco de uva, era no meio de um mato, então não tinha mercearia, não tinha suco. E quando a gente ia para lá, e às vezes a igreja Murampula, que a gente ia visitar os irmãos e era dia de ceia, a gente ceava com... Às vezes eles arranjavam um refrigerante, um guaraná, um negócio assim. Quando não tinha, era água e bolacha, né? Um biscoitinho que eles tinham lá. Era o que eles tinham para poder celebrar a ceia. Nem sempre eles tinham acesso a um suco de uva. Bom, nessa noite da ceia, fala aqui a palavra, que o Senhor, ele separou dois elementos, o suco e o pão, um representando o sangue, outro representando o corpo. E ele consagrou esses dois elementos, ele separou esses dois elementos para uso exclusivo dele, e ele pediu para que nós repetíssemos isso quando fizéssemos menção acerca da morte dele, né? Porque ele sabia que a morte dele iria trazer um benefício incomparável a qualquer outra bênção ou benefício que pudesse vir dos céus, porque tudo estava retido através do pecado, tudo estava preso, e só um sacrifício perfeito poderia desamarrar todas as bênçãos que Satanás estava retendo no mundo espiritual. E apesar da morte, ao mesmo tempo era um dia de celebração também, porque ele sabia que toda a humanidade ia ter livre acesso ao Pai, assim como ele tinha livre acesso ao Pai. E ele pede para, quando a gente lembrar dele, que a gente celebre a morte dele, porque foi na morte dele que a gente alcançou vida, e vida em abundância. Então, hoje à noite, nós vamos relembrar esse momento e celebrar e orar juntos aqui, clamando que o Senhor tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós da graça dele e venha estar nos conduzindo nessa direção de filhos de Deus. Senhor, nós queremos nesse dia, nesse momento aqui junto com a igreja que o Senhor reuniu essa noite aqui. Nós estamos falando de denominações, Senhor, mas estamos falando da tua igreja, que é única, que não tem uma placa específica, que não tem nada que delimite ou faça separação, mas que une. Assim como o teu sangue e o corpo que une, Pai, e não separa. Porque é nesse momento, Senhor, que o Senhor traz a restauração das alianças, é nesse momento que
O teu perdão é lançado sobre nós. É nesse momento que há reconciliação, é nesse momento que há o perdão, é nesse momento que a graça e a misericórdia e a compaixão de Deus são manifestados na tua morte, Senhor. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós queremos celebrar esse momento. Queremos consagrar esses elementos a Ti, Pai, separando eles do uso natural. O sangue de Jesus e o corpo de Jesus. E que nós possamos, nesse ato profético, Senhor, nessa oferta de libação ao Senhor, que o Senhor traga sobre nós a Tua cura no nosso corpo físico, que o Senhor traga a libertação que cada um de nós precisa em áreas específicas da nossa vida, que o Senhor traga, Senhor Deus, unidade junto a Ti, ao Pai. E nós, essa noite, Senhor Deus, fazendo menção desses dois elementos, consagramos a Ti. Separamos, Senhor Deus, para o uso sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. E essa noite nós ceamos juntos como igreja, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode comer e beber. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor possa estar nos abençoando muito em nome de Jesus nesses dias. Missionária Lindsay, Já é para fazer pode orar? oração? Pode, por favor. Sim. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que veio para mim, Senhor, e que tu derramaste sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ela tem um propósito e ela precisa cumprir esse propósito e ela não vai voltar a ti vazia. Então, opera em nós aquilo que ela foi designada para cumprir, opera aquilo que ela foi designada para operar. Limpa as áreas da nossa vida que precisam de limpeza. Passa, Senhor, todas as nossas obras pelo fogo. Senhor, e que sejamos, ó Pai, homens e mulheres firmes na nossa identidade, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, Senhor, da tua pessoa, de quem o Senhor é, do seu amor, daquilo que o Senhor fez por nós. Nos estabeleça Acho que caiu a conexão da Lindsay. aquilo que foi reprovado diante de ti. Senhor, nos ensina a perceber, nos ajuda a perceber, a discernir aquilo que é puro, aquilo que te agrada. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda no nosso viver diário. Queremos, Senhor, viver como teus filhos. E que, como profetizou, Senhor, a pastora Iracema, mais uma vez eu falo, fevereiro será um divisor de águas nas nossas vidas. Pai, porque há muito a tomar posse daquilo que está na tua mesa para nós como filhos. E esse tomar posse vai depender do nosso posicionamento diante de ti. Então, não deixa nada retido. Traga tudo para as nossas vidas nesse tempo que se chama hoje. É o que nós te pedimos. Abraça cada vida, cada família, cada pessoa aqui representada. Ajuda nas suas dificuldades e abençoa. Prospera em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente noite. Quinta-feira, né, Lindsay?
Estamos juntos aqui. Quinta-feira. Amém. Até. Amém. Amém. A paz Boa do noite Senhor. a todos, boa Amém. noite, pastor Tchau, Diego. Beethoven, boa noite, Boa noite a Lice, muito todos. obrigada. Oi, Boa que noite, paz. Geni, Ana, todos. Casalzinho Glória a aí. Deus. Deus Luciana, abençoe Casal vocês. Beijo. aí. Diego, Deus boa abençoe a noite, todos. Irasagmar, boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Sheila, Bia, Pastor Beethoven, pastor Adriana. Iracema. Paz a Deus todos. abençoe. Todos, pastor Alice. Deus Beijo abençoe a todos. Tchau, tchau. Dagmar. Tchau, tchau. Beijão. Deus te abençoe, Gina. Deus te abençoe. Boa Boa noite. Iracema, mulher Boa de Deus. noite, obrigada. Sheila, Deus te Ei, abençoe. Maria. querida. Maria Pastor. Rudnick. A todos, forte abraço. Amém, gente. Ei, Cristiane, Amém. todos. Muito obrigada. Ei, Sheila. I love you, I love Tchau, you. Sheila, Thiago, Sheilinha, Deus te abençoe. Boa noite a todos. Maílca. Obrigada a Boa todos. noite É quinta. Obrigada, Beethoven. Pastor Boa Iracema. Tchau, Geni. Ei, Geni. Zileide, boa noite, Zileide, querida. A todas, Kátia, gente. Ivonete, a todo Ivonete, mundo. boa noite, mulher. de Deus. Boa noite a todos, um Tchau, beijo. tchau, É boa Rosana, noite. boa noite. Boa Boa noite. A noite. paz do Senhor. Até Amém, próxima. paz. A paz.